Todo mundo sejam bem-vindos ao podcast do Edu. Nesse programa, nós falamos sobre estratégias para donos de oficina mecânica terem um crescimento organizado e aumentar a lucratividade da sua oficina. Eu sou o William Rezende. E eu sou o Eduardo Silva. E hoje a gente vai falar o seguinte: qual é o lucro da oficina mecânica? Então, eu vou começar perguntando para o Eduardo o seguinte: Eduardo, o que é lucro? E o que eu vou falar, quando eu pergunto o que é lucro, eu quero saber primeiro a parte mais simples. A gente não precisa entrar na parte de lucro antes de imposto, lucro pós-imposto. O que é lucro? O que é um lucro para um dono de oficina? William, olha, você fez um pedido meio impossível, né? Fez um pedido meio impossível, mas eu entendo perfeitamente a questão da colocação. Mas assim, William, tem caminhos que dentro da oficina mecânica não tem como fugirmos. Não existe atalho, não existe caminho alternativo, existe uma rota a ser seguido. Então, assim, acho que não é o mais termo, né? É de conhecimento. Eu ia falar um outro termo, que é de conhecimento, que toda empresa ela tem que gerar lucro, tá? Isso daí é um fato. Toda empresa tem que gerar lucro. Porque se não gerar lucro, é filantropia. Exatamente. E você sabe que uma vez eu vou contar isso, porque assim, quando você começa pela busca do conhecimento, você vai tendo aprendizados ao longo do caminho, seja ele positivo ou negativo, que te coloca na rota para que você consiga achar a solução. Eu sempre tinha uma dúvida, eu sempre fui muito controlado, junto com a Roberta, a parte financeira, mas a gente não entendia a questão dos números, não sabia se estava cobrando certo, não sabia se como gerenciar, como enxergar, e o ponto principal, que foi o que você falou, a questão do lucro. Então, isso daí a gente não tinha. Então, assim, só ter os números não é o suficiente. Mas voltando a questão da história que eu ia contar. Uma certa feita, eu precisei trocar um componente do compressor aqui da Tagma. E o que aconteceu? Eu conversei numa loja e eu falei assim, eu tô com um problema, eu fiz os testes e essa peça tá com defeito. E aí ele pegou, tinha uma outra peça, me vendeu, desculpa, me vendeu essa peça, eu perguntei para ele, a ligação dos fios em relação a essa peça muda alguma coisa? Ele falou, não, a posição é a mesma. Quando eu cheguei aqui na Tagma, que eu montei, não funcionou o compressor. E aí eu entrei em contato com essa empresa, e essa empresa falou o seguinte, eu estou com um técnico na rua, próximo de você, eu vou pedir para ele passar aí. E eu ainda perguntei, tem um custo isso? Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo. O técnico veio aqui, a questão do fio era um fio invertido, e ali resolveu o problema. Eu falei, realmente não tem nenhum custo. E a pessoa falou, não tem. Por quê? Porque eu entendia que, de uma certa forma, o rapaz saiu, menos de 5 minutos ele retornou. Aí eu falei, eu já sei por que ele retornou. Provavelmente o dono da empresa falou que tinha um custo. E ali, na hora que eu entrei em contato com ele para dar um feedback, o cara cobrou um valor altíssimo, né? E assim, ele ainda falou muito para mim, e ali eu tirei um aprendizado dessa situação, porque ele falou que ele tinha um carro novo para andar na rua, ele tinha um técnico capacitado e que ele tinha que cobrar. E eu entendi. E aí expliquei toda a história. Mas qual foi a lição que eu tirei? Querendo ou não, tudo tem um custo. Senão é o que você falou, senão vira filantropia. Tudo tem um custo, esse custo tem que estar, né? Você tem que medir ele dentro da sua oficina mecânica. Então, assim, eu entendo justamente isso. Para você calcular o lucro, para você ter noção do lucro, você tem que ter os números na palma da mão. Então, tem uma série de fatores aí, William, que é bem complicado, que, infelizmente, uma grande porcentagem de donos de oficina nem ao menos sabe aí quanto ele lucra por mês na oficina dele. É muito triste. Isso aí já dá até o gatilho exatamente para a minha próxima pergunta. Os donos de oficina
confundem o que é o lucro? Na verdade, assim, eles não confundem, né? Porque, na verdade, assim, se você não tem os números na mão, você não consegue interpretar nada, então você não sabe se está tendo ou não, né? Então, é justamente esse ponto. Você vai ter que fazer todo um procedimento ali, e é uma luta muito grande para o dono de oficina fazer isso, né? Até ontem mesmo eu estava conversando com um dono de oficina, né? Não faz parte da mentoria nem nada, ele entrou em contato comigo e ele falou: meu, eu preciso de ajuda, mas eu não sei nem por onde começar. E eu tenho o hábito de fazer algumas perguntas para ele, né, para os donos de oficina. Então, assim, na maioria dos casos, acaba tendo uma retirada pessoal quase que equivalente à metade do valor. Então, às vezes, ele se encontra numa situação muito difícil financeiramente na oficina, pelo fato dele não ter, então ele arranca mais do que a oficina pode pagar de prolabore para ele. Então, assim, aí lucro. Como que ele vai ter uma noção se a oficina está lucrando ou não? Só um outro ponto também, William. Oficina dá lucro? Aí, tipo assim, eu não sei se você tem uma pergunta dessa, né? Não, pode Que mandar. você ia fazer, mas assim, oficina dá lucro. Oficina dá lucro, oficina dá dinheiro, oficina é um ramo muito interessante, mas é necessário que você não somente entenda da parte técnica, entenda de vendas, mas que você, no mínimo, também entenda a questão dos números da oficina, os seus custos fixos, variáveis, né? Porque tem muita gente que fala assim, o que faz dos custos fixos, variáveis, o que sobra é lucro. E não funciona bem assim. Na mentoria tem uma aula muito forte voltada para essa parte dos números, que justamente mostra para você ter uma previsibilidade de lucro dentro da sua oficina. Então, vale muito a pena, a oficina dá dinheiro, a oficina é um excelente ramo, porém, mas muito mal aproveitado aí pelos donos de oficina por querer pular essa etapa. Boa. Exatamente, ó. E que você acabou de falar aí, de prolabor, faturamento, a pergunta é, qual que é a diferença entre lucro, faturamento e prolabor? Na verdade, assim, o Prolabore, eu vou começar pelo Prolabore, né? Todo gestor de empresa é passível de receber o seu valor, o seu salário, tá? Não significa eu retirar o quanto eu quero, não. Por isso que a gente sempre trabalha a mudança de mentalidade. Muito dono de oficina, ele ainda acredita que, assim, eu vou abrir uma oficina porque eu cansei de dar dinheiro para o dono da oficina. É uma mentalidade muito grande que às vezes acontece. Ah, não, eu quero trabalhar para mim, né? Eu quero trabalhar para mim. Olha só, eu quero trabalhar para mim. Só que ele começa a fazer a movimentação, ele começa a pegar o dinheiro da oficina, não arca com o necessário. Então, vamos lá. Todo gestor precisa ter o seu salário, precisa ter o seu prolabore, que é o que nós chamamos. Então, assim, você vai ter que primeiro entender quanto está gerando, né? Aí entra a parte do faturamento. Faturamento é o valor total que você tem de receita dentro da sua oficina ali. Então, você vai lá, do dia 1º de maio até o dia 30, 31, eu não sei se vai para 30, 31 dias. Então, você vai ver quantos carros passou dentro da sua oficina e quanto gerou de receita a oficina, quanto entrou ali. Então, quando você faz essa somatória total, você tem aí o faturamento. E aí, quando você tem o lucro? Você tem o lucro quando você consegue honrar com os custos fixos e variáveis que toda oficina tem, toda empresa tem. E aí entra o ponto, que muita gente às vezes fala, não é o que sobra, é o lucro. Se você trabalha, uma empresa precisa gerar lucro, o lucro não pode ser tratado como sobra. Isso sem entrar na parte de pagamento de imposto, a questão tributária, que é outra parte, mas vamos ser mais simples aqui hoje. A gente vai fazer o superficial, né? Porque tem muita coisa envolvida nisso daí, tá? Então, assim, por exemplo, o lucro, ele não pode ser tratado como a sobra, não. Ele tem que ser
procurado, ele tem que ser cativado pelo dono da oficina. Então, vamos trazer uma analogia igual no Mentes Milionárias. Ele fala que, não lembro se é no livro Mentes Milionárias ou se é no Pai Rico, Pai Pobre, você atrai aquilo que você busca. Então, se eu trato o meu lucro como sobra, se é o que está sobrando, geralmente no conceito de sobrar é só o final das coisas. Então, o lucro, você não tem que tratar ele como sobra. Você tem que tratar, igual você falou, você tem que caçar ele, você tem que almejar, ou seja, ele tem que ser uma parte integrante do seu negócio. Tem que ser um objetivo, que aí ele deixa de ser uma sobra para ser uma parte integrante do negócio, ou seja, fica tudo integrado e aí sim você está ali, a roda gira de uma forma nova, é isso? William, é uma colocação bem interessante. Só que assim, eu friso muito bem isso. A questão da mudança de mentalidade ela é importante. Mas, por exemplo, quando você começa a falar de lucro, quando você começa a falar de dinheiro, é um negócio, por exemplo, que nem o fato de eu ter dito que tem que ser um alvo a ser buscado pelo dono da oficina, o lucro. Então, assim, na cabeça da maioria das pessoas vai fazer o quê? Mercenário. Tipo, vai enganar, né? Vai fazer. Tem quem faça errado? Tem. Só que eu falo sempre, a entrega que você tem que passar para o cliente, ela tem que ser valorizada. Você tem que entregar, não é somente, por exemplo, por que a Apple é o que é? Tipo assim, o aparelho dela é ruim, o aparelho é bom, né? Por que custa o valor que custa? Então, assim, não é simplesmente. Agora, se você for analisar a empresa a Apple em si, ela vai buscar o lucro sempre, mas com uma entrega extraordinária. A oficina mecânica, ela tem que entender isso também. Você tem que perseguir o lucro, sim, mas você tem que dar uma entrega extraordinária para o seu cliente. Você tem que entender que o cliente é o centro da sua oficina. William, que interessante. Eu ouvi um negócio que agora há pouco eu saí para ir buscar um carro de um cliente, eu estava escutando um podcast. Eu aproveito todo o tempo livre para ocupar com alguma coisa. Então, o que acontece? Eu estava escutando um podcast de um empresário e ele falou: muitos têm ainda uma grande crença do seguinte: é uma empresa familiar que existe há anos. Então, há anos a gente aplicou o mesmo método e sempre deu certo. Então, assim, ele vai querer aplicar o mesmo método agora e não está dando resultado. E ele vai ficar batendo naquela tecla do seguinte: se a vida inteira deu certo, vai ter que dar certo agora. Só que, assim, se não abrir a mente, eliminar as crenças, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Por quê? Porque o cliente mudou, questão de tecnologia, questão de uma série de fatores hoje mudou. Muito mais imposto, uma quantidade muito maior de veículos, né? Antigamente, se você for ver, era Volkswagen, Fiat, GM, Ford, e aí quando iniciou alguns importados, hoje você vê a própria GM, a quantidade de veículos que tem, querendo ou não, sempre eles estão encerrando um ciclo e iniciando outro. Tira um carro, né, de linha de produção e insere o outro que já vem com uma outra tecnologia. Mas aquelas peças do veículo anterior, do ciclo anterior, não pode deixar de ser produzida, mas tem que produzir as novas. Então, assim, é muita coisa que é necessário. Então, assim, o dono de oficina vai ter que desenvolver novas habilidades, novas técnicas, né? A gente está falando, nenhuma delas é justamente essa. Se não tiver o controle rigoroso dos números da oficina, não vai atingir o lucro, vai ter sérios problemas. Tem muitos donos de oficinas que estão com a oficina cheia, mas não está sendo lucrativa, né? Não está sabendo cobrar da maneira correta. O que ele quer é o seguinte: ele não quer ficar parado. Ele acha que ele ali em movimento, né, mexendo nos carros, ele está ganhando dinheiro. E não é dessa forma. Quando está muito na parte técnica, não dá atenção para os números, não cobra direito e o resultado no final do mês é triste. Só mais um ponto, William, a questão da mentalidade e as crenças sobre dinheiro, né? Se você fala de perseguir o lucro, pode ser visto como um mercenário. Mas quando você faz a entrega e aí você obtém o resultado,
né? Então, esse lance da questão do dinheiro, ele é fundamental a gente mudar a forma de pensar. Como que a gente vai fazer as coisas dentro da oficina, como que a gente vai comprar um scanner melhor, como que a gente vai atualizar esse scanner, comprar uma ferramenta de fasagem, a toda hora que sai um carro novo, muda o sistema, você tem que comprar as ferramentas, vai ser com dinheiro. E como que você vai conseguir o dinheiro? Você vai conseguir comprar se você obter lucro ou não. Porque se você fizer ali de qualquer jeito, né, pagar por pagar e tá tudo certo, você não vai conseguir investir. Um outro ponto acerca da crença da questão financeira, William. Olha só que bacana. Tem que entender que a empresa ela precisa dar esse lucro e tem que tirar isso da cabeça. E entender que o lucro é algo extremamente positivo, porque é aí onde vai ter realização de sonhos, investimento e tudo mais. Vale ressaltar. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Não trazendo para o lado da religião, mas a Bíblia ela tem 3.200 versículos que fala sobre dinheiro ou finanças, e sobre amor, ela tem por volta de 800. Será que Deus não quer ensinar alguma coisa muito importante para nós acerca disso? E para dono de empresa, né? Por que o povo do judeu é tão próspero? Talvez fizeram uma melhor interpretação. Eu acho que ele entendeu o que é uma vida próspera com Deus, não só na parte espiritual, mas vivendo nessa terra também. Tem um melhor dessa terra para que a gente possa desfrutar. Não fazendo coisa errada, não agindo da maneira incorreta, mas se você souber fazer o que é necessário fazer, você vai desfrutar e vai desfrutar muito bem disso. Eu vou deixar para falar um ponto sobre isso que a gente acabou de falar, de mentalidade sobre dinheiro, de como lidar com o dinheiro, mais para o final. Porque eu quero te perguntar agora o seguinte: depois que você viu tudo isso, como que foi que você descobriu isso, Edu? Você sofreu com isso para ter lucro, para identificar as finanças? Como que... E você também mencionou, tem uma aula muito legal disso na mentoria mecânica da mente. Então, como Isso. você chegou para ter poder dessa aula para eles? Eu acho que assim, foi não aceitar a condição que eu estava vivendo. Mesmo sendo organizado, mesmo sendo controlado, eu não estava vendo as coisas acontecer. E eu sabia que eu precisava buscar esse conhecimento, William. Então, assim, foi através de uma imersão business, de negócios, porque a gente já tinha feito alguns outros treinamentos, mas não tinha trazido a luz da maneira como precisava ser. Então, o que aconteceu? Através dessa imersão de business, de negócios, eu conseguia ali traduzir o que era que ele estava falando para justamente para o nosso segmento. E aí começou a ficar mais fácil, a gente começou a entender o que era. Aí foi aonde você começa, eu preciso de um tempário para calcular a hora de serviço, a mão de obra homem, né? Teve um outro ponto que foi fundamental também, William, nessa busca, nessa persistência. Eduardo, depois que você encontrou o caminho, foi tudo certo? Não. Precisou e ainda precisa, viu, William? Porque assim, eu vim buscando conhecimento. Esse setor do financeiro, ele está numa mão da minha sócia, que é a Roberta, né? Ela cuida do financeiro, mas eu acompanho muito próximo dela a questão dos números e tudo mais. Então, assim, toda semana ela me passa um relatório, nós tiramos um horário, né, de um dia, seja no período da manhã, seja no período da tarde, para nós conversarmos sobre o estado dos números. Voltando pela pergunta que você fez, eu, de uma maneira muito persistente, porque a primeira vez que eu tentei controlar e fazer isso daí, não estava conseguindo, não estava entendendo, e eu não aceitava, William. Por quê? Porque eu estava trabalhando demais, e quando a Roberta me mostrava os números, sabe aquele mês que você, nossa, trabalhou bastante, correu, ficou super cansado, você fala assim, caramba, vai ter uma quirela aí de sobra, né? Aí, às vezes ela falava assim, não, negativo, não tem nada não, o resultado aqui não tá legal. Trabalhou, nem a cor do dinheiro você viu. E tava no negativo. Aí a energia fazia assim, William, caía. Nossa, aquilo ali era um
um balde de água fria, sem roupa, no frio do Alasca. Meu, e aquilo ali, assim, ó, meu Deus do céu, para recobrar energia, para voltar a estar num estado que precisava estar, foi um sacrifício. Então, acho que como a gente costuma falar, uma ira santa, né? Acho que uma raiva muito grande de não aceitar aquilo e procurar saber o que era que eu tinha que fazer. E aí foi quando eu comecei a entender justamente isso. Para você atingir resultados positivos, você tem que entregar o melhor para o seu cliente. Aí é onde você entende sobre vendas e você tem que ir além. Você tem que entregar antes do cliente aprovar a OS. Loucura isso, né? Como que você entrega algo para o cliente sem nem ao menos ele aprovar o serviço? Aí fica aquele questionamento. E aí como que você vai... Atendimento. Não conta tudo ainda não, calma aí que a gente vai mostrar como resolver isso aí daqui a pouco, não precisa contar tudo. Então, beleza. Aí, se deixar, eu já saio atropelando. Calma. Ó, aí eu vou te falar uma coisa agora. Você mostrou como você chegou, vocês saíram da Inerso, viram que tinha que mudar alguma coisa e foram atrás de treinamento, até desenvolver aí o jeito de vocês, passaram por vários cursos. Agora vamos voltar um pouco de novo para a oficina em si, né? Por que o lucro é importante para a oficina? O que você faz quando a gente partir? Já vamos pular uma parte do... Beleza, o dono de oficina entendeu que o lucro é importante, já está tratando o lucro agora como não mais a sobra, como um objetivo. Por que é importante esse lucro para a oficina? Ele atingiu o objetivo. Oh, legal, mas o que a gente faz quando a gente atinge o objetivo? É super importante o lucro, William. Por quê? Porque é através do lucro que a empresa vai conseguir fazer investimentos para que ela continue crescendo. Pera aí que o doguinho aí tá querendo participar hoje. Tá querendo falar também. Vem cá, Luke. Aí, ó, até o Luke já viu que o objetivo ele quer participar. Ele falou que é importante. Vou ficar um pouquinho aqui, ó lá, ó, dá oi para todo mundo lá, ó, do mascote. William, então vamos voltar aqui para o que é interessante. Por que do lucro? Porque através do lucro da empresa, querendo ou não, ela já tem, né, os seus custos fixos e variáveis. Uma coisa é certa, os custos, eles nunca vão deixar de existir. Então, o que vai entrar, ele vai entrar para arcar com esses compromissos dos custos fixos e variáveis, mas o que vai acontecer? Sempre você vai ter que estar investindo com equipamento, vai ter que estar investindo com conhecimento. E um outro ponto extremamente importante para você obter o lucro. A estrutura física da oficina vai precisar passar por manutenção. Sempre vai ter que estar trabalhando da seguinte maneira: é através do lucro que você separa um caixa para manutenção da estrutura física. Por exemplo, eu acabei de encerrar, né, um ciclo de reforma de pintura, né? A cada 3, 4 anos, né, dependendo de como o tempo judia da parte externa e como fica a parte interna, é necessário que a gente pinte. E a gente acabou de encerrar. A pintura, hoje, com mão de obra mais o material, fica um valor. E da onde você vai tirar? Vai ser do lucro que você vai deixar de separar. O lucro não significa que você vai sair gastando de qualquer jeito, não. É através do lucro que você vai conseguir fazer a gestão funcional das necessidades da empresa. Aí sim você pode escolher uma fatia e separar entre os sócios, porque no final das contas você já recebe o seu prolabore, você tem que aprender a administrar o seu dinheiro. O lucro, ele é extremamente fundamental para continuar a sobrevivência e o crescimento da empresa, da oficina no caso. Agora eu vou fazer a pergunta seguinte: por que então o lucro, depois da oficina, o lucro é importante para a oficina porque você já tirou o dinheiro, você teve o lucro, aí você separou o dinheiro para os investimentos da empresa, da oficina, igual você falou. Eu vou chutar aqui, você deve ter gasto aí, pelo tamanho da Tagma, uns 5, 10 mil reais para deixar ela na estica, né, como a gente fala, deixou toda bonitona. Legal, você separou, só que o quê? Foi custo da empresa. E para o dono da oficina, por que o lucro é importante? Ele como pessoa física agora. Como pessoa física... Quais sentimentos que ele tem,
O que é importante para ele quando ele vê isso, tendo lucro, o negócio dele? Então, aí é onde está, né, William? É onde ele vê que realmente está valendo a pena tudo aquilo que ele investe. É o motivo pelo qual ele acorda todo dia, ele entrega o melhor para o cliente, no final do mês ele vê aquele resultado. Tem um ponto aqui que eu não consigo abrir, William, porque isso daí é o que existe dentro da mentoria da Mecânica da Mente, que é uma estrutura toda construída, porque querendo ou não, você falou um negócio muito interessante, que foi o quê? A questão da mentalidade, que nem ali do segredo da mente milionária. Se o dono da oficina falar assim, ó, olha só o comando, a programação que ele faz no módulo do cérebro dele. Pagando as contas, tá bom. Ele vai sobreviver como no mês da oficina? Ele vai ralar e ele vai conseguir atingir aquele objetivo. De justamente, pagou as contas, tá bom. Então ele vai viver nesse ciclo do se pagar as contas, tá bom. Agora, se ele tiver uma mentalidade de quantos por cento ele quer atingir de lucro na oficina dele, ele também vai estar ativando aqui. Você quer quanto? Você quer uma margem de 10%, 15%, 20%, 25% da margem de lucro? Você vai ter que primeiro ter na mente. Olha só, William, como eu venho do esporte, a gente falou, né, no nosso outro encontro, o atleta, para ele atingir um objetivo, ele tem as métricas dele. Por exemplo, eu era atacante. O atacante, ele não pode ser, por exemplo, ele pode ser alto, pode ser um pouquinho mais forte? Pode. Porém, ele vai ser limitado. Agora, se ele quer ter um resultado real, muito bom, ele vai ter que ser o quê? Um velocista. O velocista, ele vai influenciar numa dinâmica de trabalho do corpo, alimentação. Às vezes vai ser necessário ele cronometrar tempo para que ele trabalhe cada vez mais e melhore a sua performance. Então, um nadador, ele sempre vai trabalhar com os números para atingir um nadador dos 50, 100 metros. Ele vai ficar com aquela meta do tempo que ele precisa fazer. E o que ele precisa fazer para atingir aquela meta? Ele vai ter que treinar, se alimentar melhor, descansar. Então, tem toda uma rotina. E eu vejo que os números da oficina, ela não é muito diferente. Você precisa trabalhar, você trabalha a sua mente para você. Você quer, vamos imaginar aqui, né? Eu quero ter um faturamento aí de 150 mil com a margem de lucro de 15, 20%. Mas eu faturo 100 mil. A minha cabeça, ela tem que trabalhar. O que é que eu preciso fazer para que eu atinja esse 150 de faturamento e ainda ter essa margem de 15, 20% de lucro? Então, é um negócio doido. Então, assim, parece loucura. Mas, assim, se você estipula só pagar as contas e a sua mente entende que você vai fazer aquilo e você vive aquela crença e acontece, da mesma maneira ela vai acontecer. Só que você tem que buscar para isso. Você tem que acordar todo dia, eu preciso fazer a minha fatia para que as coisas aconteçam. A fatia, ela está relacionada ao quê? Ao que você entrega para o cliente, como você faz uma divulgação, como você usa a internet, quais os serviços que você faz dentro da sua oficina. Porque dependendo se a pessoa faz um determinado tipo de serviço, dificilmente você vai obter um lucro. Então tem tudo isso. Foi uma das coisas que a Roberta falou. Para a gente atingir o lucro, a gente tem que ter um carro-chefe. Qual que é o nosso carro-chefe? E aí eu não vou falar isso aí porque é um segredo também, porque envolve toda mostrar a questão dos números. Eu ia te fazer uma pergunta sobre dados estatísticos, mas eu vou pular essa pergunta agora. Certo. Eu vou fazer uma outra pergunta que é o seguinte: algum aluno da mentoria Mecânica da Mente estava no vermelho, mas no vermelho assim, ó, e hoje tem lucro? Tem. Quanto você tem disso? Você tem catalogado isso? William, a gente tem uma porcentagem, é interessante a questão da mentoria, que é o seguinte: nem todo mundo está disposto a fazer o que precisa ser feito. Lembra que eu falei, para obter o resultado que hoje, graças a Deus, a Tagma tem, foi mediante a muita persistência. Tá? Graças a Deus, a gente tem uma média aí de 50%. Nossa, mas só isso? Não, filho, se você for ver, não é fácil. Não é à toa que uma grande maioria de dono de oficina não sabe quanto fatura no mês, não sabe se tem lucro ou se não tem e vive no vermelho. Então, assim, mas tem uma porcentagem muito boa
de pessoas que estavam, assim, literalmente no vermelho. Eu vou citar um exemplo de uma forma superficial. Tinha um dono de oficina que era 80%, ele trabalhava para dono de loja de venda de automóveis. 20% ele atendia o cliente direto. Ele estava altamente estressado, saturado, trabalhava demais, não via a cor do dinheiro. O faturamento dessa empresa era baixíssimo, porque dono de loja só vai querer fazer o necessário, né? Sem peça de qualidade, a oficina altamente estruturada. Quando ele encontrou, foi justamente por conta disso, dele resolver esse problema de trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Automaticamente, a primeira proposta foi: vamos inverter esse quadro? 80% loja, 20% cliente direto, a gente vai inverter 20% de loja e 80% do cliente direto. Então, o que aconteceu? Ao primeiro momento, porque as lojas trazia para ele um conforto de que realmente ele ia ter o garantido no final do mês para pagar as contas. Uhum. E quando você inverte isso, ele não sabia se ia entrar uma quantidade de clientes suficientes. Para quê? Para que ele pudesse só ficar com 20% das lojas e atender 80% dos clientes. E assim, eu falei: você confia no processo? Você confia no que eu preciso passar para você? Você promete para mim que você vai aplicar? Ele: eu quero. E aí ali a gente se comprometeu, ele aplicou todo o processo, isso em menos de um ano. Em menos de um ano. A transição do 80 a 20, 80 clientes, por cento dos clientes, 20% de loja, em questão de 3 meses, ele conseguiu chegar a 95% de atendimento ao cliente direto, 5% loja. Ou seja, estava vendo lucro, estava vendo a cor do dinheiro aí em 90 dias. E aí o que aconteceu? A margem de lucro dele aumentou praticamente aí, em 200% num período curto, com ações feitas. Aquele medo que ele tinha, né, que ele estava ali na zona de conforto em relação que as lojas proporcionavam para eles, o que aconteceu? Ele acabou caindo por terra. Na verdade, já existia uma grande quantidade de clientes que estava doido para ser atendido por ele, só que eles não tinham tempo, porque o tempo destinado para cliente direto era muito pouco. A hora que ele abriu a agenda, o que aconteceu? Aí entrou com força a parte dos clientes e ele continuou trabalhando. Ele chegou num recorde histórico em menos de um ano, baseado em cima dos números iniciais que nós começamos a trabalhar. Ele chegou a atingir 500% de aumento do faturamento. O que acontece? Quando você tem um faturamento baixo, você faz as ações certas, ela cresce de uma maneira estrondosa. Tanto que, assim, com o lucro obtido, eles conseguiram comprar equipamentos que antes, nem em sonho, eles conseguiam fazer dentro da oficina. Inclusive, uma aquisição recente aí é algo que faz aumentar o faturamento e ajuda a aumentar a lucratividade da oficina. Boa. Então, como eu falei, para a gente... falei que a gente ia falar um pouquinho do como ele vai conseguir ter esse lucro. Sim. Mas quando ele está buscando como ter um lucro, onde que você vê que os donos de oficina, aqueles que começaram pelo menos a se movimentar alguma coisa, mais erram? Ah, não, beleza, agora entendi, eu tenho que buscar o lucro, mas tipo, não vai buscar uma ajuda especializada, eu vou fazer por conta, porque eu preciso disso aqui. Onde que eles mais erram na hora que ele começa a buscar o lucro? E eu acho que o primeiro passo, Diego, é em não pedir ajuda. Não pedir ajuda? Não pedir ajuda. É muito, assim, às vezes o ego parece que das pessoas, o ego é algo que nunca vai morrer dentro de nós. Você consegue dominá-lo, mas eliminar de vez você não consegue. E se você alimenta o ego, você traz muito problema. Então, o primeiro ponto aí do como é justamente o simples fato de que eu preciso de ajuda. É o meu caso, eu não estava conseguindo achar ali o ponto de equilíbrio ou entender a questão dos números. Eu precisei saber que eu precisava de ajuda. E aí o primeiro passo do como entenda que se você não faz isso, você precisa de ajuda. Entendendo que você precisa de ajuda, você vai através das fontes.
Primeiro passo que eu tomei, perguntar para quem tinha resultado, algumas coisas. E aí eu fui, antes de fazer mentoria para os outros, eu fui mentoriado, né? Não sei se o termo é esse, né? Eu fui um aluno de uma mentoria um dia. Eu fazia mentoria com amigos de outros segmentos. Eu falava, eu estou com um problema. Eu marcava almoço, marcava café da manhã com eles, e eu falava assim, eu estou com um problema dentro da minha empresa e eu preciso de ajuda, eu preciso entender o que eu tenho que fazer para isso. E eles me direcionaram. Né? Então, assim, o fato de você entender que você precisa de ajuda, acho que é o ponto crucial. O segundo é disciplina. Disciplina para fazer o que precisa ser feito. Um atleta de alto nível, Cristiano Ronaldo, não é o que é, porque todo mundo sempre enxerga como o talento acima, né, do trabalho, né, do esforço, da dedicação, da disciplina. Então, não é dom. Tem gente que tem mais facilidade com os números? Tem, isso é lógico. Mas aquele que não é, não significa que não consiga. Talvez eu não seja o mais expert nos números, mas através do treino eu me tornei expert nos números. Então, acho que assim, pedir ajuda, né? Buscar ajuda com as pessoas certas e disciplina. Disciplina é fundamental, porque todo mundo, a primeira coisa, William, que o dono de oficina vai falar é: não tenho tempo. Né? A gente, querendo ou não, a gente tem que arranjar tempo. Eu vou até contar um negócio aqui, né? Por exemplo, eu marco reunião com você igual a gente está fazendo essa semana. Qual que é o horário que a gente está marcando da reunião? 7 da manhã. Então, eu tenho esse horário, né? 7 horas da manhã eu consigo. E se eu não tivesse o horário das 7, eu marcava mais cedo, 6:30 da manhã. Como eu já marquei reunião com um amigo de uma outra oficina de um projeto que a gente está fazendo, eu já marquei reunião 5 horas da manhã. Quem quer dá um jeito, né? William, quem quer faz. Quem não quer, dá desculpa. Né? E como a gente usa a pulseirinha do hashtag chega de desculpas, então não dá mais não, né? Então, assim, quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E aproveitando exatamente esse gancho, quando que é o melhor momento para você fazer a análise do lucro? Ou seja, já sei que eu tenho que começar a buscar isso, mas que hora que eu vou olhar se eu estou tendo lucro? Que hora que eu vou olhar isso, Du? A hora que você coloca os números em ordem, a hora que você coloca o setor dos números da oficina em ordem, William. Porque assim, quando você faz ali a relação de tudo que você tem de custo dentro da oficina, seja ele, né, fixo ou variável, aí você vai ter uma noção. E aí você vai ver quanto entrou, quanto saiu, quanto você tem na conta da empresa, tá? É justamente isso daí. O primeiro passo é, ele vai ter uma noção depois que ele tiver com os números. E detalhe, William, vai ter que ter no mínimo 3 meses aí desses números na mão para ele poder fazer um balanço, né, trimestral, e aí sim ele entender o estado financeiro, o estado atual da oficina, para depois ele trabalhar a projeção de lucros, se ele está tendo ou não, se ele não tiver, quais ações é necessário ele fazer. Para a gente caminhando aqui para encerrar, por onde eles devem começar? E agora eu vou ser um pouco mais específico. Onde tem alguma ferramenta, algum curso? O que ele deve começar para ele ter? Vou ser mais simples, ferramenta. Tem alguma planilha base, alguma coisa que eles podem fazer para começar a enxergar esse lucro? Hein? Onde que ele vai chegar para esse lucro? Quando você começou a falar isso daí, eu falei, tem eu e a Roberta e a mecânica da mente. Calma que isso aí agora, a próxima turma só vai abrir agora no final de maio, mas o cara que está agora doido, desesperado, precisa ter alguma coisa, por onde que ele pode começar a fazer alguma coisa? Olha, caso ele tenha dificuldade, ele procurar alguém que entenda de fazer uma planilha. A primeira, alguém próximo dele, algum amigo, algum cliente, contabilidade, alguém vai saber fazer uma planilha. E aí ele vai pedir ajuda para essa pessoa para iniciar. O primeiro passo é construir, né, relacionar tudo que ele tem de custos fixos e variáveis, jogar numa planilha. O mais simples, né? Bem O mais simples. Tudo que simples. entrou,
vai somando ali. Tudo que Exato. saiu vai subtrair. E no final você coloca o resultado. A menos B, tem que ver se ficou positivo ou negativo. Exato. A gente está falando aí, o William, do primeiro passo, que é assim, de uma maneira mais simples. Hoje, Isso. nós temos o que? Hoje nós temos o sistema de gerenciamento da oficina, que ali você alimentando da maneira correta, você vai ter gráficos, você vai ter número, você vai conseguir puxar histórico. Eu quero saber quanto custa, né? Quanto eu tenho de gastos com contabilidade no mês. Aí você já consegue puxar, quanto eu estou tendo de gastos com insumos nos últimos 3 meses. A gente está falando já de uma parte um pouco mais avançada, né? Mas o start é pedir ajuda para alguém que faça algo que já manuseie algum tipo de planilha que possa estar ou ensinando ou fazendo isso para ele de início. É uma opção também você poder, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou precisando fazer isso, me ajuda. Você pode ter certeza que tem pessoas dispostas a ajudar. Deixar claro também que esse é o primeiro passo, mas não é só isso que vai resolver, porque existem Exato. outras coisas que, senão, a planilha por planilha, tem gente que eu sei que só fica lá preenchendo, mas não olha. Só preencher. Exato, William. Se a gente for falar do Bolt, né? Não é porque ele sabe correr que ele bateu o recorde, né? Exatamente. Então não tem como. Precisa primeiro treinar para depois se dedicar e aí sim você atingir o resultado esperado. Edu, e depois que você enxerga tudo isso, você se organiza, começa a ver o seu lucro, qual que são os efeitos colaterais que o lucro para a oficina te dá? Você consegue dormir melhor hoje, depois que você tem? Você começou a dormir melhor depois que a Tagma começou a ter lucro? William, lembra que eu falei que quando eu sentava com a Roberta, que a gente via os números, ela falava para mim que estava no negativo. E era um balde de água gelada com cubos de gelo no Alasca. A energia ia lá para baixo. Agora, o que acontece? Quando você começa a entender e enxergar os resultados, isso daí muda o sentimento do dono da oficina, porque, caramba, eu estou no caminho certo. E aí ele vai sentir um prazer que é o seguinte: eu quero entregar mais para o meu cliente. Eu quero cada vez me dedicar mais, eu quero estudar mais, eu quero melhorar minha estrutura física, eu quero mudar os equipamentos, eu quero incentivar os colaboradores, recompensá-los por isso. Então, assim, abre uma gama de uma energia que, assim, você quer mais. E aí você passa, ao invés de viver só baseado na preocupação, você vive na satisfação. Satisfação, vamos chamar um pouco, financeira, espiritual, William, tudo, alguma ele específica? abre num todo. Você sabe que muito dono de oficina tem a família destruída. Por quê? Porque o foco dele é só trabalho, não faz o que precisa ser feito, acha que é só trabalhar, trabalhar, não vê os números, não tem, quer tentar compensar de alguma forma e deixa a família de lado. Agora, você tendo a condição disso, você dar uma condição melhor, você ter tempo melhor de qualidade com a sua família. Então, isso daí, o lucro ele pode potencializar. O dinheiro ele é um fator muito positivo para você potencializar as coisas, para você poder proporcionar viagens, para você experiências diferentes, né? Você proporcionar aí algo positivo para sua família, né? Hoje, assim, graças a Deus, eu tenho, né? A gente tem a condição de poder pagar uma excelente escola para minha filha, de poder viajar, querendo ou não, 1, 2 vezes ao ano, aí você tirar as férias, né? Dono da oficina tirar férias. Dono da oficina às vezes nem sabe o que é férias, acho que é de comer, né? Então isso daí é o que Deus tá proporcionando para nós. Então o lucro ele gera justamente esse sentimento, é um sentimento de satisfação, né? E de que você realmente aí está fazendo o que precisa ser feito e cumprindo o seu propósito como dono de uma empresa. Boa. Ouço alguns podcasts. A mudança de mentalidade, ela está justamente ligada a isso, a questão das crenças. A gente precisa primeiro identificar, reprogramar e trabalhar novas crenças para que você possa assimilar isso daí, certo? Certo. E como a gente falou da última vez, só para encerrar, qual que é a frase do podcast de hoje? Acho que a frase do podcast de hoje é o seguinte: sem lucro não há poesia. Sem lucro não há?
Poesia. Poesia. Ó, a gente tem Poesia é doce, poesia é bonita, né? Mas sem lucro você não pode viver isso. É isso? Seria a tradução? sem lucro é sofrência. Sem lucro é sofrência. Então, lucro é poesia. Lucro é maravilha. Beleza. Então a gente vai encerrando por hoje. Eu vou só falar para quem está aí, quer saber mais como arrumar seu lucro, como ter lucro, como mudar o lucro de sobra para um objetivo de forma efetiva. Continua acompanhando aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, que em breve, semana que vem a gente vai começar a ter uma série de aulas aí, o Eduardo vai estar passando um monte de aula novo para vocês, que em breve a gente vai ter um evento e você vai poder ajudar a desbloquear isso aí para você ter lucro, tá bom? Eu não vou dar mais detalhe agora, porque a gente ainda está terminando de organizar isso. Para quem está acompanhando a gente agora ao vivo aí no YouTube. É isso aí, muito bem. Valeu, William, mais um dia. O Edson Vicente da JCar mandou uma mensagem ali e os demais amigos também que acompanharam através do Instagram. E que também é um horário que o pessoal para almoçar. É bom a gente trazer essas informações para que ele comece a enxergar, né? Começar a acionar alguns gatilhos para já começar uma ação aí na parte da tarde, conseguir produzir mais, certo? Certíssimo. Deus tem muito para dar para todos nós, não é só nos outros segmentos, não. No segmento da área da reparação automotiva, só basta a gente fazer o que precisa ser feito. Fechou? Fechou. Valeu, William. Aquele Gente, abraço. obrigado. Até o próximo. Valeu, até mais. Pessoal do Instagram, valeu. Aí, ó, hashtag chega de desculpas. Ó, o Paulo tá ali. Vamos que vamos. Valeu, até mais. Aquele abraço.